lhe é possível qualquer união, qualquer contato com ele, ansia pelo real? É bem isso. E não é, ademais, nessa ocasião, que a alma do filósofo alcança-se ao mais alto ponto, desdenhando o corpo e dele foge, enquanto, por outro lado, procura isolar-se em si mesmo? Evidentemente. Mas que poderemos dizer, Simias? No seguinte, afirmaremos a existência do justo em si mesmo ou a negaremos? Certamente que a afirmaremos por Zeus. E também o do belo si e o do bom em si, não é verdade? Como não? Ora, é certo que jamais viste qualquer ser desse gênero com os teus olhos. Jamais. Mas então é porque os aprendestes por qualquer outro sentimento que não por aqueles que o corpo é instrumento. Ora, o que eu disse há pouco era para todos os seres, tanto para a grandeza, a saúde, a força, como para os demais. É uma só realidade, aquilo precisamente que cada uma dessas coisas é e será, então, por intermédio do corpo, que o que nelas há de mais verdadeiro poderá ser observado, ou que, quem sabe, se pelo contrário, ou aquele que dentre nós que se tiver o mais cuidadosamente ou mais alto ponto preparado para pensar em si mesmo, cada um desses entidades que considera e toma por objeto, quem sabe se não é esse quem mais deve aproximar-se do conhecimento de cada uma delas? Isso é absolutamente certo. E quem haveria de obter em sua mais pura pureza esse resultado, senão aquele que usasse no mais alto grau para aproximar-se de cada um desses seres, unicamente o seu pensamento, sem recorrer no ato de pensar nem a vista, nem a outro sentimento, sem levar nenhum deles em companhia do raciocínio? Quem, senão aquele que, utilizando-se do pensamento em si mesmo, por si mesmo e sem mistura, se lançasse à caça da realidade, das realidades verdadeiras, também em si mesmo, por si mesma e sem mistura? É isto só depois de se ter desembaraçado os possíveis de sua vida, e seu ouvido, e numa palavra de todo o seu corpo, já que estes quem agita a alma e o impede de adquirir a verdade, exercem o pensamento todas as vezes que esta em contato com ela? Não era este o homem, Simias, que se alguém há dado fazê-lo neste modo, neste mundo, que atingirá o real verdadeiro? Impossível, Sócrates, falar com mais verdade. Assim, pois, todas essas considerações fazem necessariamente nascer o espírito do autêntico filósofo, uma crença capaz de inspirar-lhe em suas palestras uma linguagem semelhante a esta. Sim, é possível que exista mesmo uma espécie de trilha que nos conduz ao modo reto quando o raciocínio nos acompanha na busca. E é este então o pensamento que nos guia durante todo o tempo em que tivermos o corpo e nossa alma estiver misturada com essa coisa má. Jamais possuiremos completamente o objeto de nossos desejos. Ora, este objeto é, como dizia na verdade, não é somente mil e uma confusões, mas nos são efetivamente suscitadas pelo corpo quando clamam as necessidades da vida. Mas ainda somos acometidos pelas doenças. E eis-nos às voltas como novos entraves em nossa caça ao verdadeiro real. O corpo de tal modo nos inunda de amores, paixões, temores, imaginações de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas que, por seu intermédio, sim, verdadeiramente é o que se diz, não recebe de corpo. Se pensas que possa ter valor para tal homem, julgas, por exemplo, que se ele se interessa em possuir uma vestimenta ou... na verdade nenhuma, pensando sensato, não nenhuma vez sequer. Pede pelo contrário, o que ele nos dá, nada como o corpo e suas concupiscências, mas para provar o aparecimento de guerras, dissensões, batalhas, com efeito na posse de bens em que reside
a origem de todas as guerras. E se somos irresistível, impelidos a amontoar bens, fazê-lo por causa do corpo, e de quem somos míseros escravos. Por culpa sua, ainda e por causa de tudo isso, temos preguiça de filosofar. Mas o cúmulo dos cúmulos está em que, quando conseguimos de seu lado obter alguma tranquilidade, não voltarmos então ao estudo de um objeto qualquer de reflexão. Súbito, nossos pensamentos são de novo agitados em todos os sentidos, por esse trujão que nos ensurdece, tonteia e desorganiza ao ponto de tornar-nos incapazes de conhecer a verdade. Inversamente, obtivemos a prova de que, se alguma vez quisermos conhecer puramente os seres em si, ser-nos-á necessário separar-nos deles e encarar por intermédio da alma em si mesmo, os entes em si mesmo. Só então é que, segundo me parece, nós há de pertencer àquilo que nos declaramos amantes, a sabedoria. Sim, quando estivermos mortos, tal como o indica o argumento, e não durante vossa vida. Se com efeito é impossível, quando perdura a união com o corpo, obter qualquer conhecimento puro, então de duas uma, ou jamais será possível conseguir de um modo a sabedoria, ou a conseguiremos apenas quando estivermos mortos. Porque, nesse momento, a alma, separada do corpo, existirá em si mesma e por si mesma, mas nunca antes. Além disso, por todo o tempo que durar nossa vida, estaremos mais próximos do saber. Parece-me, quando nos afastamos o mais possível da sociedade e união do corpo, salvo em situações de necessidade premente, quando, sobretudo, não estivermos mais contaminados por sua natureza, mas, pelo contrário, nos acharmos puros do seu contato, e assim até o dia em que o próprio Deus houver desfeito esses laços. E quando dessa maneira atingimos a pureza, pois que então teremos sido separados da demência do corpo, deveremos muito verosimilmente ficar unidos e seremos parecidos conosco, e por nós mesmos conheceremos sem mistura alguma tudo o que é, e nisso provavelmente é que há de consistir a verdade. Com efeito, é lícito admitir que não seja permitido apossar-se do que é puro, quanto não se é puro. Tais devem ser necessariamente, segundo creio, meu caro Simias, as palavras e os juízos que proferiram a todo aquele que, no correto, sentia a palavra. For um amigo do saber, não te parece mesmo causas? Sim, Sócrates, nada mais provável. E nós temos a Marte como libertação do pensamento. É isso.